Agora vamos falar sobre os novos países industrializados e as plataformas de exportação. No começo do ano 2000, uma pesquisa sobre a competitividade realizada em 2001 pela IMD, International Institute for Management Development, um importante instituto suíço, classificou os países considerados de maior influência na economia mundial. Entre os 49 citados estão Singapura em segundo lugar, com maior índice de industrialização, né, ali falando sobre os tigres, né, asiáticos. Hong Kong, que foi incorporado pela China, né, região administrativa anexada à China, é o sexto, né, lugar. Taiwan, ou Formosa, 18º, né, e a Coreia do Sul, 28º lugar, que forma segundo grupo de países subdesenvolvidos industrializados. E as plataformas de exportações são antigos países agrícolas que se tornaram grandes exportações mundiais, daí serem classificados dessa forma, né? Os quatro tigres asiáticos, a rápida expansão econômica industrial de Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Valeu essa quatro áreas o título de tigres, né? Ou dragões asiáticos. Entre 1960 e 1990, elas apresentaram o maior índice de crescimento econômico mundial. Se pensarmos no caso do Brasil, Argentina, Índia e México, é possível que associemos industrialização tardia às grandes riquezas naturais encontradas num país, né? Entretanto, os tigres asiáticos não têm riquezas naturais, né? Também, mas de origem industrial também retardatárias, diferentes daqueles países que iniciam sua industrialização a partir da substituição de importações, assunto a seguir. O início de transformações radicais dessa economia ocorreu a partir da instalação de filiais de indústrias norte-americanas, principalmente japonesas, que contaram com suas excepcionais vantagens na nova localização. Mão de obra barata, né? E comparada com os europeus e os norte-americanos, abundante qualificação e bem disciplinada. No entanto, esses países, os chamados tigres asiáticos, a educação no qual esses países estão envoltos, né, alta qualificação, né, nas áreas industriais do povo, né, chamou a atenção de grandes países capitalistas, né, como o Japão, os Estados Unidos e alguns países europeus, né. Aí fala-se mão de obra barata e comparada com os europeus, com a Europa, né, e dos norte-americanos. Abundante qualificação e disciplina. As greves e os sindicatos eram praticamente proibidos pelo governo, até pelo sistema, né, implantado dos governos, né, tornando a produção mais barata e competitiva no mercado internacional. A adoção de valores japoneses como obediência à disciplina, o trabalho e a cultura. O Estado se encarregou de promover, garantir as condições para essa industrialização, dando subsídios às exportações e dificultando a concorrência de produtos, né, estrangeiros. Também controlou as importações, desvalorizando as moedas nacionais e garantindo os preços menores de seus produtos. Foi estimulada a poupança interna, isto é, um consumo interno reduzido, permitir que o dinheiro poupado pelo povo financiava novos investimentos industriais, né? Os investimentos em educação tornou-se prioritário, uma vez que eram altos os índices de analfabetismo, né? Foi investido, né, na população, no qual passou várias décadas e séculos com uma baixa escolaridade e uma total
dependência, né, de coisas simples, né? Então o povo foi se qualificando mais, né, até para trabalhar na indústria com um apoio governamental, né? Aí falando sobre os investimentos, né, da educação, tornou-se prioritário, uma vez que eram altos os índices de analfabetismo, né? Mais tarde, muitos estudantes e trabalhadores puderam se aperfeiçoar no exterior. Os governos eram autoritários ou ditatoriais, não existia democracia nem eleições gerais que garantiam que essas medidas fossem concretizadas. Só em 1987, a Coreia do Sul teve eleições diretas para presidente. E Singapura teve durante 25 anos, de 1965 a 1990, o único primeiro-ministro, e Taiwan permitiu que partidos oposicionistas disputaram as eleições somente a partir de 1992. Entanto que isso aí eles foram se adequando, né, ao sistema capitalista mundial, né, aonde países de grandes conglomerados, grandes empresas foram instalar lá, e também foi modificando essa parte política de cada país, nesses quatro países aí do chamados os tigres asiáticos, né? Como resultado do empenho desses estados criar uma nova estrutura econômica, houve um excepcional crescimento do seu PIB a partir da década de 70, né? Acompanhado de grandes superávit, né, comerciais, elevações dos indicadores sociais, ampliação dos seus mercados internos, né. A época de maior crescimento econômico dos tigres asiáticos, que passaram a girar em torno da economia japonesa, foi de 1960 a 1997. Nesse ano, iniciar-se a crise das economias asiáticas, né, que repercutiu em todo o mundo, acabando por abalar a própria economia do Japão, segundo o país mais rico do mundo, né. O rápido crescimento econômico foi comum nesses quatro tigres asiáticos. No entanto, cada um deles apresenta características particulares, né. Tigres asiáticos e suas principais diferenças. Singapura ocupa a posição estratégica entre o Oceano Índico e Pacífico, no Estreito de Malaca, situado na rota dos navios petroleiros que abastecem os países do Extremo Oriente. Singapura é um dos mais movimentados portos do mundo. As rotas marítimas são grandes e formada apenas por uma cidade, tendo 100% da população é urbana. Em sua pauta de exportação, destaque são produtos eletrônicos de alta tecnologia, maquinários elétricos e derivados de petróleo. Isso é Singapura, no qual é um dos quatro tigres asiáticos. Coreia do Sul, próximo, país que resultou dos conflitos entre Estados Unidos, né, e os socialistas na península da Coreia, no qual teve aquela guerra, né, em 1950, a Guerra da Coreia, entre uma divisão capitalista e socialista, né, e foi cortado no meio entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Exporta automóveis, produtos têxteis, eletrônicos, brinquedos, tecidos, calçados e entre outros. A Samsung, a Hyundai e a Daewoo e a LG são marcas tradicionais coreanas muito conhecidas dos quatro tigres asiáticos, e a Coreia do Sul é o que tem a economia mais diversificada. Então, muitos produtos conhecidos, né, nessa época da globalização, que são esses produtos chineses aí, a Samsung, né, que são produtos de celulares, né, a Hyundai, que é uma montadora conhecida, renome, né, de veículos, e a Dow e a LG também, que são setores também de celulares, né, de telefonia. Como todos os outros
foi atingida pela crise de 97, pela atual recessão mundial. Desde 2000, pensa na hipótese de uma reunificação da península, avaliando a responsabilidade de observar a falida economia norte-coreana, né? Então esses países tiveram esse momento de crise, em qual tiveram um crescimento expressivo, né, ao longo do século, das décadas em diante, né, década de 2000 até hoje. Hong Kong, colônia inglesa durante 150 anos, voltou para a administração chinesa em 1997. Importante centro financeiro mundial e terceiro maior porto em movimento do mundo. Ganhou o status de região administrativa formado em enclave capitalista na China, de regime socialista. Então teve a Hong Kong, por ser um centro, uma capital, uma área estratégica na China, ela foi até 1997 administrada pelo Reino Unido, depois anexado à China. Aí o que aconteceu? O regime chinês, né, usou o totalitarismo, mas o capitalismo liberal para manter sua economia, né? Então Hong Kong teve o mesmo desfecho, né, disso tudo. Taiwan, com uma situação política indefinida, desde que os comunistas tomaram o poder na China em 49, Taiwan tornou-se uma plataforma de exportação. Em 1949, Taiwan tornou-se uma plataforma de exportação na década de 60. Caracteriza-se pela produção de eletrodomésticos, microcomputadores e pelo setor petroquímico, né? No qual faz as grandes refinarias em Taiwan também, né? E com várias fábricas de eletrônicos, né? E microcomputadores. A exportação permanece prioritária nessas economias, né? Entretanto, com a ampliação do seu mercado interno, a poupança interna diminuiu, aliado dos problemas da crise asiática nesse período e da economia mundial. Esses fatores causaram a desaceleração do crescimento dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, eles estão centrados na parte oriental, né? São países que nem a Coreia do Norte, Taiwan, Hong Kong, Tailândia e a Indonésia, ali na Singapura. Eles estão entre o Trópico de Câncer, né, e a linha do Equador, no Oceano Pacífico, né? Os países que fazem limite com são China, né, a Tailândia faz Mianmar, Vietnã, Malásia, as ilhas da Indonésia, né? Os novos tigres asiáticos, né, Indonésia, Malásia e Tailândia, expandiram suas economias, são os novos, né? E se industrializaram com participação de capitais japonesas e dos tigres originais, né, que seriam esses quatro. Então foi incorporado entre eles a Indonésia, a Malásia e Tailândia, né? Expandindo suas economias e industrializaram com a participação do capital japonês. E dos tigres originais, sendo por isso chamado de novos tigres asiáticos. Os investidores vão em busca das mesmas vantagens, né? Que permitiram a mudança da economia de seus países e quase não existem mais como mão de obra barata, né? E de condições que nunca tiveram com recursos minerais. Então, por ter muitos recursos minerais, né, e por também ter políticas, né, do seu governo, tanto ditatorial, com incentivo da população a se qualificar em todas as esferas de trabalho, né, o povo começou a ter mais oportunidade, né, viver uma vida na sociedade mais simples, né? Aonde esses tigres asiáticos em suas capitais, bem industrializadas, né? Tiveram um grande avanço a população, né?
E também os novos tigres asiáticos que incorporaram, né, até pelas rotas marítimas, né, que dá ligação a cada uma desses países, né, grandes centros comerciais subdesenvolvidos com incentivo de capital estrangeiro, né, em suas organizações, né, na sua economia sólida, embora tenha também crises econômicas, né, ao longo do tempo. Aí falando também dos crescimentos econômicos regionais, né, aonde o leste asiático e Pacífico, né, eles têm um percentual altíssimo de desenvolvimento, né, no sul da Ásia, né, sul da Ásia, enquanto a América Latina, o Oriente Médio tiveram um desenvolvimento baixo em cima desses grandes tigres asiáticos, aonde as rendas per capita são aumento anualmente, né, com essas rotas de comércio, tanto por ar e por mar, né, e pela globalização, aonde fundamenta esses blocos econômicos, né, no qual chamados tigres asiáticos, né, também chamado de países industrializados, plataforma, novos países industrializados, né, mesmo sendo países de terceiro mundo, né, aonde tiveram um crescimento expressivo. Aí vamos citar a China, né, a China não tendo tanto direitos trabalhistas, né, a população trabalha uma carga horária pesadíssima, né, tem muitas empresas dentro da China, né, onde o governo, ele simplesmente o Partido Comunista regula tudo, essa parte trabalhista aí desse país. Né? Então as exportações assim são astronômicas, né? E todos esses países que estão envoltos, né, desses grandes países industrializados, eles têm uma participação significativa em cima de lucros, né, de exportação para o mundo todo, com menos taxas de embargos econômicos, né, menos impostos, né, produtos em alta escala, né, são um ponto predominante desses países aí, né. Então a economia aonde ela está incentivada mais para o lado governamental, aonde ele regula todas as partes, né? Entanto, não tenta, os trabalhadores não têm tanto direito como tem aqui, né, no Brasil, que eu acho que direito do trabalhador tem que ser válido, né? Ele não oprime demais o povo. Então, nesses países, enfim, foi calcado em cima dessas ideias, né, do neoliberalismo e da economia e do governo.